Se não quer ir pro asilo, faz sua mala e sai da minha casa. Foi o que meu filho gritou, olhando bem nos meus olhos. Fiquei quieta, apenas sorri. Dobrei minhas roupas com calma, guardei minhas fotos antigas e fechei a mala. 1 hora depois, uma limusine parou na porta. Quando ele abriu e viu quem tinha vindo me buscar, o sorriso dele simplesmente desapareceu. Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando você olha para alguém que carregou no colo, amamentou, ensinou a andar e não reconhece mais quem está na sua frente? Foi exatamente isso que senti quando meu filho Rodrigo me expulsou da casa dele. Não, deixa eu reformular. Da minha casa. Porque aquela propriedade foi comprada com o dinheiro que eu juntei costurando vestidos de noiva durante 32 anos. Cada ponto daquelas rendas carregava meu suor. Cada bordado pagou um tijolo daquela construção. Mas naquele domingo de março, às 3 da tarde, nada disso importava mais. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço, como sempre fazia, porque a sogra entende melhor dessas coisas, segundo Fabiana, minha nora. O vestido florido que eu usava estava molhado na frente. Minhas mãos, ásperas de tanto trabalho, tremiam segurando a esponja. Rodrigo entrou na cozinha com aquela cara fechada que eu conhecia bem. Aquela expressão que ele fazia quando criança e tinha tomado uma bronca do pai. Só que meu Alberto já se foi há 13 anos. E o homem de 42 anos parado na minha frente não era mais aquele menino assustado. Mãe, a gente precisa conversar. Sequei as mãos no pano de prato bordado. Presente da minha comadre Vilma. Virei para ele com um sorriso cansado. Fala, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Fabiana apareceu na porta. Unha feita, cabelo escovado, aquele batom vermelho que ela sempre usava. Cruzou os braços e ficou ali, observando, como uma plateia esperando o show começar. A gente tomou uma decisão, Rodrigo começou sem me olhar nos olhos. A casa tá pequena demais. Pietro e Alice precisam de mais espaço. E... bem, a senhora já tem idade, né? Talvez fosse melhor procurar um lugar mais adequado. Meu coração disparou. Eu sabia o que vinha a seguir. Um lugar adequado? Repeti devagar. Um lar de idosos, mãe. Tem uns muito bons aqui na região. A senhora vai ter companhia, atividades, enfermeiras. Asilo. A palavra saiu da minha boca como um tiro. Você está querendo me mandar para um asilo. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Fabiana mexia no celular, fingindo estar ocupada. Rodrigo finalmente me encarou, e havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Frieza. Não é asilo, mãe. É uma residência assistida. A diferença é que você quer me jogar fora. Minha voz não tremeu. Não ia dar esse gosto para eles. Foi aí que ele explodiu. Então vai embora, vai! Se não quer ir pro asilo, faz sua mala e sai da minha casa. O grito dele ecoou pela cozinha. Ricocheteou nas paredes que eu pintei. Atravessou o corredor onde eu coloquei os quadros. Subiu pelas escadas que eu limpei todo santo dia durante 3 anos. Fabiana sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, que ela tentou esconder atrás da mão. Mas eu vi. E foi nesse exato momento que algo dentro de mim se rompeu. Não foi meu coração. Esse já estava em pedaços. Foi algo mais profundo. Foi a última corda que me prendia à ilusão de que eu ainda tinha uma família. Respirei fundo. Olhei para meu filho, aquele homem que eu não reconhecia mais, e fiz algo que ele nunca esperava. Eu sorri. Tudo bem, Rodrigo. Vou fazer minha mala. A expressão dele mudou. Confusão. Talvez até um pouco de medo. Ele esperava lágrimas, súplicas, um escândalo. Não aquela calma assustadora. Subi as escadas pela última vez. Entrei no quartinho dos fundos onde eu dormia. Sim, o menor cômodo da casa. Aquele que mais parecia um depósito. Peguei minha mala velha de couro, a mesma que usei quando me mudei para lá há 3 anos. Dobrei minha roupa com cuidado.
Cada blusa, cada saia, cada lenço que eu mesma havia costurado. Peguei a caixinha de mogno com as fotos antigas. Eu e Alberto no dia do casamento, Rodrigo bebê no meu colo, minha mãe no quintal da casa onde cresci. Não chorei, nem uma lágrima. 1 hora depois, eu desci com minha mala. Rodrigo estava na sala, sentado no sofá que eu comprei. Fabiana ao lado dele, aquela expressão vitoriosa estampada no rosto. Foi quando tocaram a campainha. Rodrigo se levantou, irritado, e abriu a porta. E o rosto dele... eu nunca vou esquecer aquela expressão. Uma limusine preta, reluzente, estava estacionada na frente da casa. O motorista de terno segurava a porta traseira aberta. E de dentro do carro saiu um homem de 70 e poucos anos, terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos penteados para trás. Henrique Montenegro, o sócio do meu falecido marido, o dono da Montenegro Incorporações, o homem mais rico do bairro, e ele estava ali, por mim. Rodrigo ficou paralisado na porta, a boca entreaberta. Fabiana se levantou do sofá, pálida. Henrique entrou sem pedir licença, passou direto por Rodrigo como se ele fosse invisível e veio até mim. Marta, ele disse, com aquele sorriso gentil que eu conhecia desde os 25 anos. Está pronta? Peguei minha mala. Olhei para Rodrigo uma última vez. Obrigada por tudo, meu filho. Agora você tem a casa todinha para vocês. E saí. O sorriso de Rodrigo tinha desaparecido completamente. Enquanto a limusine se afastava, vi pela janela traseira. Meu filho ainda estava parado na porta, imóvel, vendo sua mãe partir em grande estilo. E pela primeira vez em 3 anos, eu me senti livre. Se você quer saber o que aconteceu depois, deixe seu like e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. O interior daquela limusine cheirava a couro legítimo e perfume caro. Henrique sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa, enquanto o motorista seguia pela avenida principal. Eu ainda segurava firme a alça da minha mala velha, como se fosse a única coisa real naquele momento. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura estranha de alívio e incredulidade. Você está bem? Henrique perguntou, a voz baixa e cuidadosa. Eu queria dizer que sim. Queria fingir que estava tudo sob controle. Mas quando abri a boca, o que saiu foi apenas um suspiro longo e cansado. Eu não sei o que estou sentindo, Henrique. Acho que ainda não caiu a ficha. Ele acenou com a cabeça, compreensivo. Não tentou me consolar com frases vazias. Apenas ficou ali, em silêncio, enquanto São Paulo desfilava pela janela. Prédios, outdoors, pessoas correndo na calçada. O mundo continuava girando, indiferente ao fato de que minha vida tinha acabado de desmoronar. Quando chegamos ao edifício dele, um arranha-céu de vidro espelhado no Itaim Bibi, eu precisei segurar no braço de Henrique para sair do carro. Minhas pernas estavam bambas. O porteiro nos cumprimentou com reverência. Boa tarde, senhor Montenegro. Nem olhou para mim 2 vezes. Provavelmente achou que eu era alguma parente distante. O elevador era todo espelhado. Vi meu reflexo multiplicado infinitamente. Uma mulher de 68 anos, vestido simples molhado de água de pia, cabelos grisalhos presos num coque baixo, olhos vermelhos de segurar o choro. Você é linda, Marta, Henrique disse, como se lesse meus pensamentos. Sempre foi. Eu quis rir. Quis dizer que ele estava ficando cego na velhice, mas algo na sinceridade daqueles olhos castanhos me impediu. O apartamento dele ficava no 23º andar. Cobertura duplex com vista para a cidade inteira. Quando ele abriu a porta, eu simplesmente parei. Piso de mármore. Sala ampla com pé direito duplo. Janelas do chão ao teto mostrando São Paulo iluminada pelo sol da tarde. Móveis modernos, mas com bom gosto. Nada daquelas coisas exageradas que gente nova rica costuma ter. O quarto de hóspedes fica no andar de cima, Henrique explicou pegando minha mala. Tem banheiro privativo, closet, varanda, fique à vontade. Esta é sua casa agora.
Sua casa agora. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu subia a escada de madeira envernizada. O quarto era maior que toda a área de serviço onde eu dormia na casa de Rodrigo. A cama king size tinha lençóis brancos impecáveis. Cortinas de linho filtravam a luz dourada da tarde. E aquele cheiro de lugar novo, de recomeço. Sentei na beirada da cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de exaustão, de alívio. De raiva contida durante tanto tempo que agora jorrava para fora como água de represa rompida. Quanto tempo fiquei ali chorando? Não sei. Mas quando parei, já tinha escurecido. A cidade lá fora era um mar de luzes piscantes. Meu celular começou a vibrar. Uma chamada. Rodrigo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Outra chamada. Rodrigo de novo. Recusei. As notificações começaram a aparecer em cascata. 47 chamadas perdidas. 23 mensagens no WhatsApp. Abri as mensagens com o coração disparado. Rodrigo, 18h47. Mãe, onde a senhora está? Rodrigo, 18h53. Mãe, responde. Rodrigo, 19h12. Quem era aquele homem? Rodrigo, 19h34. A senhora precisa voltar pra gente conversar direito. Rodrigo, 20h15. Mãe, eu tô preocupado. Eu quase ri. Preocupado. Ele estava preocupado agora? Depois de me expulsar de casa na frente da mulher dele? Depois de gritar comigo na minha própria cozinha? Desliguei o celular. Havia uma batida suave na porta. Marta? Preparei um chá. Posso entrar? Henrique entrou carregando uma bandeja de prata com bule, xícaras e biscoitos. Sentou-se na poltrona ao lado da janela e serviu o chá em silêncio. Camomila com melissa, meu favorito. Como ele sabia? Alberto me contou, ele disse, lendo novamente minha mente. Disse que você tomava esse chá toda noite antes de dormir. Meu peito apertou ao ouvir o nome do meu marido, Alberto Montenegro da Silva, o amor da minha vida, perdido há 13 anos para um infarto fulminante. Por que você foi me buscar hoje, Henrique? Perguntei finalmente. Como você sabia? Ele tomou um gole do próprio chá pensativo. Eu não sabia, foi coincidência. Passei em frente à casa mais cedo, vi seu neto brincando no jardim e pensei em tocar a campainha para saber como você estava. Mas algo me disse para voltar mais tarde. Ele fez uma pausa. Quando vi você saindo com aquela mala, o rosto do seu filho, eu entendi tudo. Ele me expulsou. As palavras saíram secas, cortantes. Meu próprio filho, depois de tudo que fiz por ele. Henrique colocou a xícara de lado e se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Marta, eu preciso te fazer uma proposta. Mas antes disso, preciso te contar algo que guardei por muitos anos. Meu coração acelerou. Havia algo na intensidade daquele olhar que me assustava e acalmava ao mesmo tempo. Eu sempre amei você. O silêncio que se seguiu era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração. Desde o dia em que Alberto te apresentou como noiva dele, ainda nos anos 90. Você tinha 23 anos, usava um vestido amarelo com flores pequenas e ria de um jeito que iluminava a sala inteira. Ele sorriu, nostálgico. Eu soube naquela hora que tinha perdido a chance da minha vida. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava em branco. Mas Alberto era meu melhor amigo e você o amava. Então, eu guardei esse sentimento, transformei em amizade, em respeito. Casei com Laura, tive meus filhos, construí minha vida, mas Marta... Ele fez uma pausa, a voz embargada. Você sempre foi a única que realmente habitou meu coração. Lágrimas escorriam pelo meu rosto novamente. Não sei por que eu estava chorando. Confusão, talvez. Ou gratidão por alguém, finalmente, me enxergar como mais do que apenas uma mãe descartável. Laura morreu há 5 anos, câncer. E mesmo respeitando meu luto, mesmo esperando o tempo certo, eu nunca tive coragem de te procurar. Ele levantou, se aproximou, ajoelhou na minha frente,
um homem de 73 anos, bilionário, de joelhos diante de mim. Mas hoje, quando te vi saindo daquela casa com a dignidade de uma rainha, eu soube, não vou perder você de novo. Henrique, eu... Não precisa responder nada agora. Ele interrompeu gentilmente. Só preciso que saiba. Você não está sozinha. Nunca mais vai estar. Ele se levantou, depositou um beijo leve na minha testa, o tipo de beijo que promete proteção, e saiu do quarto. Fiquei ali, olhando para a cidade iluminada, segurando a xícara de chá que já tinha esfriado. E pela primeira vez em décadas, eu me senti vista. No dia seguinte, Henrique bateu na porta às 9 da manhã. Vista algo bonito. Temos uma reunião importante. Reunião? Confia em mim. 1 hora depois, estávamos no escritório do advogado dele, Dr. Otávio Sampaio, um homem careca de óculos que me cumprimentou com reverência excessiva. Senhora Marta, é uma honra finalmente conhecê-la. Henrique puxou uma cadeira para mim e sentou ao meu lado. Otávio, pode começar. O advogado abriu uma pasta azul, puxou vários documentos e olhou diretamente para mim. Senhora Marta, eu tenho uma proposta do Sr. Montenegro. Ele gostaria de torná-la sócia minoritária de 3 empreendimentos da Montenegro Incorporações. Isso representaria uma renda mensal estimada entre 80 a 120 mil reais, dependendo dos resultados trimestrais. Eu pisquei. 1 vez, 2, 3. Como é que é? Henrique sorriu. Você não vai depender de ninguém nunca mais, Marta. Nem de mim, nem de filho ingrato, nem de ninguém. E foi nesse momento que eu entendi. Minha vida tinha acabado de mudar completamente. Rodrigo continuou ligando. 47 chamadas viraram 200, mas eu não atendia nenhuma. Porque algumas portas, quando se fecham, não devem mais ser abertas. Pelo menos não ainda. Mas o que Rodrigo ainda não sabia é que aquela limusine não tinha sido a maior surpresa. O pior para ele estava apenas começando. Continue comigo para descobrir o segredo que eu guardei por anos e que mudaria tudo. Sabe aquela sensação de acordar num lugar estranho e demorar alguns segundos para lembrar onde você está? Foi exatamente isso que senti naquela primeira manhã na cobertura de Henrique. Abri os olhos e vi o teto alto, as cortinas de linho balançando suavemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Por um momento, achei que estava sonhando, mas não estava. Levantei devagar, os joelhos estalando. A idade não perdoa, e caminhei até a varanda. Lá de cima, São Paulo parecia outra cidade. Limpa, organizada, bonita até, tão diferente da vista que eu tinha do quartinho dos fundos na casa de Rodrigo, o muro cinza do vizinho e a caixa d'água enferrujada. Foi aí que bateu, como uma onda fria que te derruba sem avisar. Eu tinha ignorado tanta coisa, tanto sinal, tantas pequenas crueldades que fui engolindo uma atrás da outra, como se fossem remédios amargos necessários para manter a paz. Sentei na cadeira de balanço da varanda e deixei as memórias virem. 3 anos atrás, quando vendi meu apartamento. Era um lugar pequeno, mas era meu. 2 quartos no Tatuapé, comprado com o dinheiro das costuras. Cada metro quadrado daquele imóvel tinha sido conquistado com agulha e linha. Rodrigo apareceu numa tarde de sábado, Fabiana a tiracolo, com aquela conversa macia. Mãe, a gente estava pensando, a senhora não fica muito sozinha aí? E se acontece alguma coisa, a senhora já tem idade, né? Idade. Essa palavra que eles usavam como se fosse uma sentença de morte. Eu tô bem, meu filho. Tenho minhas amigas, minha rotina. Mas não seria melhor morar com a gente? Fabiana interrompeu sorrindo. A casa é grande, os meninos adoram a avó e a gente cuida da senhora. Cuida. Que palavra bonita, que mentira bem embalada. E tem outra coisa, Rodrigo continuou, coçando a nuca. O mesmo gesto que fazia quando criança e queria alguma coisa. A gente está querendo abrir uma filial da loja. Mas está faltando capital inicial.
Se a senhora vendesse o apartamento, podia investir com a gente. Seria tipo uma sociedade familiar. 180 mil reais. Foi quanto saiu a venda do meu cantinho. 180 mil que viraram empréstimo temporário para o negócio do meu filho. É só até a empresa deslanchar, mãe. Aí a gente devolve com juros. Eu assinei a transferência, acreditando que estava investindo no futuro dele, no futuro da minha família. 3 anos se passaram. Nunca vi um centavo de volta. As lembranças continuaram desfilando, cada uma mais dolorosa que a anterior. O sumiço das joias da vovó Clarice. Eram 3 peças, um broche de pérolas, um anel de ouro com ametista e um colar de âmbar. Nada extravagante, mas tinha valor sentimental imenso. Minha avó usou aquele broche no dia que fugiu da Itália durante a guerra. Eu guardava tudo numa caixinha de veludo verde, escondida na gaveta da minha roupa íntima. Até que um dia, a caixinha simplesmente sumiu. Mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar e esqueceu, Rodrigo disse, sem nem levantar os olhos do celular. Eu não esqueci, Rodrigo. Eu sei exatamente onde estava. Fabiana apareceu na porta do quarto, aquele sorrisinho prepotente nos lábios. Sogra, com todo o respeito, mas a senhora já tem idade. É normal ficar esquecida. Minha avó também ficou assim antes de ir pro asilo. Asilo. Ela já plantava a semente 3 anos atrás. Nunca mais encontrei as joias. 6 meses depois, vi fotos no Facebook de Fabiana em Cancún, usando um colar de âmbar idêntico ao da vovó Clarice. Quando perguntei, ela disse que tinha comprado numa feira de artesanato no México. Eu não confrontei. Não fiz escândalo. Apenas engoli seco e fingi que acreditava. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de perder meu filho. Medo de ficar sozinha de verdade. Medo de admitir que talvez, só talvez, eu tivesse criado um homem fraco demais para me defender. Mas a pior memória de todas foi aquela conversa que escutei sem querer. Era uma terça-feira à noite, há cerca de 8 meses. Eu tinha descido para pegar água na cozinha quando ouvi a voz de Fabiana vindo da sala. Ela estava ao telefone. Relaxa, mãe. Mais uns meses e ela vai pro asilo. Aí a gente reforma o quartinho dela, transforma num closet para mim. Risada. Não, ela não suspeita de nada. É muito ingênua. Ainda acredita que o filho ama ela. Meu sangue congelou. Fiquei ali, parada na escada, segurando firme no corrimão para não desabar. O dinheiro do apartamento, já gastamos quase tudo. Mas relaxa, quando ela sair, a gente vende essa casa e compra outra menor. Aí sobra uma grana boa. Pausa. Rodrigo? Ah, ele faz o que eu mando. Homem fraco é fácil de manipular. Voltei pro quarto em silêncio, deitei na cama e chorei até o travesseiro ficar encharcado. Mas não fiz nada, porque uma parte de mim ainda tinha esperança. Ainda acreditava que Rodrigo acordaria, que enxergaria a cobra que tinha casado, que me defenderia. Que idiota eu fui. Nos meses seguintes, as humilhações só pioraram. Fabiana me tratava como empregada. Sogra, já que a senhora não trabalha mais, deixa que eu cuido da minha carreira, e a senhora cuida da casa, né? É uma troca justa. Troca justa. Eu limpava, cozinhava, lavava, passava. Cuidava de Pietro e Alice quando eles voltavam da escola. Fazia almoço para 8 pessoas todo domingo quando a família da Fabiana vinha visitar. E em troca, eu tinha um teto, um quartinho nos fundos, e a ilusão de que ainda fazia parte daquela família. Marta, esquenta a comida do Pietro, Fabiana ordenava sem nem olhar para mim. Marta, passa essas roupas aí. Marta, dá banho na Alice que eu preciso sair. Nunca por favor, nunca obrigada, nunca meu nome dito com respeito. E Rodrigo? Ele assistia tudo calado, olhava para o celular. Fingia que não via. Tinha uma tarde específica que ficou gravada na minha alma como ferro em brasa. Pietro, meu neto de 8 anos, tinha feito um desenho na escola. Uma família, pai, mãe, irmãzinha.
E no canto, bem pequena, uma figura solitária. Quem é essa aqui, amor? Perguntei, apontando para a figura. É você, vó. A professora mandou desenhar a família. Mas a mamãe disse que você não é bem da família, que você só mora aqui de favor. Aquilo me atingiu como um murro no estômago. E o que você acha, Pietro? Ele me olhou com aqueles olhinhos castanhos inocentes. Eu acho que você é da família, vó. Você faz bolo de chocolate toda sexta. Foi a coisa mais doce e mais triste que já me disseram. Sentada naquela varanda da cobertura, revivendo cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que eu engoli o choro e fingi que estava tudo bem, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Eu tinha passado 3 anos aceitando migalhas, me contentando com sobras de afeto, me anulando para não incomodar, virando invisível na tentativa desesperada de não ser expulsa. E mesmo assim, fui expulsa. Porque para gente como Fabiana, eu nunca seria suficiente, nunca seria útil o bastante, nunca seria nada além de um estorvo a ser removido na primeira oportunidade. E Rodrigo? Meu filho tinha escolhido o lado dele há muito tempo. Só que eu estava cega demais, apaixonada demais pela lembrança do menino que ele foi, para enxergar o homem covarde em que ele se transformou. Peguei meu celular. 213 chamadas perdidas agora. Abri o WhatsApp. As mensagens continuavam chegando. Rodrigo, 0723. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Rodrigo, 0745. A gente precisa conversar. Rodrigo, 0812. Eu não quis dizer daquele jeito. Eu não quis dizer daquele jeito. Mas disse, gritou, na minha cara. Me expulsou como se eu fosse lixo. Bloqueei o número. Henrique bateu na porta com o café da manhã. Pão francês quentinho, manteiga, geleia de morango, suco de laranja espremido na hora. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos, respondi. E era verdade. Ele sentou na minha frente, estudando meu rosto. Você está diferente hoje. Estou lembrando, falei simplesmente, de tudo que eu deixei passar, de todas as vezes que eu me calei quando deveria ter gritado. Henrique acenou com a cabeça compreensivo. E o que você vai fazer agora? Olhei para ele. Depois olhei para a cidade lá embaixo, para aquele mundo imenso que eu tinha esquecido que existia enquanto me enterrava naquele quartinho dos fundos. Agora? Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Eu sorri, e dessa vez não era um sorriso de dor. Era um sorriso de decisão. Vou me lembrar de quem eu sou. Acha, Ana. E quando você se lembra de quem realmente é, as pessoas que te subestimaram vão aprender uma lição que nunca esquecerão. Fique comigo, porque o que descobri a seguir mudou tudo. 2 dias depois, Henrique me levou até um prédio comercial no centro de São Paulo. Vidros espelhados, portaria com detector de metal, aquele cheiro de dinheiro e poder que só escritórios de advocacia caros têm. Confie em mim, ele disse, segurando minha mão enquanto entrávamos no elevador. 12º andar. A placa dourada na porta dizia Sampaio e Associados, Advocacia Empresarial. Dr. Otávio nos esperava numa sala de reuniões que parecia saída de filme americano. Mesa de mogno enorme, cadeiras de couro, estante cheia de livros jurídicos que provavelmente ninguém nunca abriu. Mas não era isso que prendia minha atenção. Era a pasta azul em cima da mesa. E o nome escrito nela, com letra caprichada. Alberto Montenegro da Silva, espólio. Meu coração disparou. Senhora Marta, sente-se, por favor. Dr. Otávio pediu, gesticulando para uma cadeira. Sentei devagar, as pernas bambas. Henrique se acomodou ao meu lado, a mão dele ainda segurando a minha. Aquele toque era a única coisa me mantendo grudada na realidade. O advogado abriu a pasta. Documentos, muitos documentos. Carimbos, assinaturas, selos oficiais. Antes de começar, preciso fazer uma pergunta. Dr. Otávio me encarou por cima dos óculos.
A senhora sabia que seu falecido marido era sócio da Montenegro Participações? Sabia. Alberto e Henrique montaram a empresa juntos nos anos 90. E a senhora sabia que quando Alberto faleceu, a parte dele na sociedade deveria ser dividida entre os herdeiros legais? Sim, Rodrigo ficou com tudo, pelo menos foi o que ele me disse. Dr. Otávio e Henrique trocaram um olhar. Um daqueles olhares que te dizem que algo muito errado está prestes a ser revelado. Senhora Marta, o advogado puxou um documento específico. Seu filho mentiu. O mundo parou. Como assim? Alberto deixou testamento registrado em cartório. 40% das ações ficaram para você, 40% para Rodrigo e 20% para uma fundação de caridade que ele mantinha. Dr. Otávio deslizou o papel na minha direção. Está tudo aqui. Datado, assinado, reconhecido em cartório 3 meses antes do falecimento dele. Peguei o documento com mãos trêmulas. E lá estava, preto no branco, a assinatura do meu Alberto, a minha parte, 40%. Mas Rodrigo disse que o advogado explicou que, como eu não entendia de negócios, seria melhor tudo ficar no nome dele. Eu assinei uma procuração. A senhora assinou uma procuração para que ele administrasse sua parte, não para que ele se apropriasse dela, doutor. Otávio corrigiu, a voz firme. São coisas completamente diferentes. A senhora continuava sendo dona de 40%. Minha cabeça rodava. Informações demais, raiva demais, traição demais. Tem mais. Henrique interveio, a mandíbula travada. Há 2 anos, Rodrigo vendeu toda a participação para um grupo investidor. Ele negociou sozinho, falsificou sua assinatura nos documentos e embolsou todo o dinheiro. Quanto? Minha voz saiu num fio. Dr. Otávio consultou outro papel. A empresa foi avaliada em R$4.200.000. 40% disso dá R$1.680.000. Ele fez uma pausa. Mais correção monetária dos últimos 2 anos, mais juros, mais danos morais pela apropriação indevida. Estamos falando de aproximadamente R$2.300.000, que são seus por direito. 2,3 milhões. O quartinho dos fundos, as humilhações. Os pedidos de empresta só mais um pouquinho, mãe. A expulsão. Tudo enquanto ele tinha roubado milhões de mim. Eu quero processar, falei, e minha voz não tremeu nem um pouco. Quero cada centavo de volta, com juros, com correção, com tudo. Dr. Otávio sorriu. Era o sorriso de um tubarão que acabou de farejar sangue. Já preparei a petição inicial. Só preciso da sua autorização para protocolar. Peguei a caneta. Assinei meu nome em 3 vias diferentes. Cada rabisco era uma declaração de guerra. Rodrigo vai ser notificado em 48 horas, o advogado explicou. Ele terá 15 dias para apresentar defesa. Mas com as provas que temos, documentos forjados, perícia grafotécnica, extratos bancários, ele não tem como escapar. Saímos do escritório 1 hora depois. Eu estava atordoada, mas havia algo novo pulsando dentro do meu peito. Poder. No caminho de volta, Henrique parou num café. Pediu 2 expressos e me encarou com seriedade. Marta, você tem certeza? Processar o próprio filho não vai ser fácil. Ele vai reagir. Fabiana vai envenenar mais ainda a cabeça dele. E os netos? Os netos, eu interrompi, merecem crescer, sabendo que a avó não é capacho de ninguém, que dignidade não se negocia e que roubar da própria mãe tem consequências. Henrique sorriu, orgulhoso. Esse é o espírito. Voltamos para a cobertura. Desliguei meu celular, que agora tinha mais de 400 chamadas perdidas, e dormi a noite inteira. Sem remorso, sem culpa, sem medo. 48 horas depois, o telefone fixo de Henrique tocou às 7 da manhã. Era Dr. Otávio. Ele foi notificado, e pela reação, acho que seu filho acabou de ter o pior dia da vida dele. Desliguei e olhei pela janela.
São Paulo acordava devagar, o sol nascendo por trás dos prédios. E eu estava apenas começando. Rodrigo pensou que tinha sido esperto, que eu nunca descobriria. Mas sabe o que ele esqueceu? Que eu sou filha de imigrantes italianos. E italiano não esquece. Italiano cobra. Continue aqui, porque o confronto que vem a seguir vai te arrepiar. 3 semanas se passaram desde a notificação judicial. 3 semanas de silêncio absoluto da minha parte. 3 semanas em que Rodrigo deve ter envelhecido 10 anos. Eu sabia disso porque Henrique tinha um investigador acompanhando os movimentos dele. Não por maldade, por estratégia. Conhecer o inimigo é metade da batalha. E sim, meu próprio filho tinha virado meu inimigo. A ficha tinha caído de vez. Naquela manhã de sábado, resolvi que estava na hora de olhar nos olhos dele. Não por saudade, não por reconciliação, mas porque algumas conversas precisam acontecer cara a cara. Peguei meu celular, aquele que estava desligado há semanas, e liguei. Atenderam no primeiro toque. Mãe, graças a Deus! A voz de Rodrigo estava desesperada. Mãe, a gente precisa conversar. Isso é um mal-entendido terrível. Eu posso explicar. Restaurante Fazano, hoje, 8 da noite. Você, Fabiana e eu. Cortei, seca. Não se atrase. Desliguei antes que ele respondesse. Henrique, que assistia tudo da poltrona com uma xícara de café, sorriu. Você está magnífica quando está no controle. Aprendi com os melhores, respondi, piscando para ele. Às 7h30, eu estava pronta. Vestido preto na altura dos joelhos, aquele que eu mesma tinha costurado há anos e nunca tinha tido coragem de usar. Sapatos de salto baixo discretos, cabelo solto nos ombros, as mechas grisalhas brilhando sob a luz. Um toque de batom vermelho escuro. Quando desci, Henrique ficou de pé boquiaberto. Marta, você está deslumbrante. Vingança se serve fria, Henrique, mas a gente pode se vestir bem para a ocasião. Chegamos ao Fazano às 8 em ponto. O restaurante era tudo o que eu imaginava. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons de luva branca. O tipo de lugar onde uma refeição custa mais do que eu ganhava em uma semana de costura. Rodrigo e Fabiana já estavam lá, sentados numa mesa do canto, visivelmente desconfortáveis. Quando me viram entrar, as reações foram opostas. Rodrigo ficou pálido. Fabiana arregalou os olhos, a boca entreaberta, porque eu não era mais a velhinha de vestido florido molhado de pia. Eu era outra pessoa. Ou melhor, eu era eu de novo. Me aproximei devagar, sentindo todos os olhares do restaurante em mim. Ou talvez fosse paranoia, mas naquele momento eu me sentia uma rainha. Mãe! Rodrigo se levantou atrapalhado, tentando me abraçar. Desviei. Sentei na cadeira em frente aos dois, cruzei as pernas e acenei para o garçom. Uma taça de Bordeaux, por favor. Silêncio constrangedor. Fabiana mexia no guardanapo, nervosa. Rodrigo olhava para todos os lados, menos para mim. Vocês estão bonitos, comecei, fingindo naturalidade. Roupa nova, Fabiana? Esse vestido é Animale, não é? E esse relógio no seu pulso, Rodrigo? É um Tag Heuer? Lindo. Rodrigo engoliu seco. Mãe, sobre o processo. Ah, o processo, eu interrompi sorrindo. Vamos falar sobre isso mesmo. Mas antes... Abri a bolsa e tirei um envelope pardo. Coloquei em cima da mesa, bem no centro. Queria mostrar uma coisa para vocês. Fabiana olhou para o envelope como se fosse uma bomba. O que é isso? Ela perguntou, a voz fina. Abra e veja. Rodrigo pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu, e o rosto dele perdeu toda a cor que ainda restava. Eram cópias. Cópias dos documentos forjados, da assinatura falsificada, dos extratos bancários mostrando a entrada de R$ 1.680.000 na conta dele há 2 anos. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou. Seu pai era um homem prevenido, Rodrigo. Ele mantinha cópias de tudo em cofre. E quando morreu,
Deixou uma chave comigo. Mentira. Mas eles não precisavam saber. Só nunca imaginei que um dia precisaria usar isso contra meu próprio filho. Mãe, eu posso explicar. Explica então. Minha voz estava calma, perigosamente calma. Explica por que falsificou minha assinatura. Explica por que roubou quase 2 milhões que eram meus. Explica por que me botou para dormir num quartinho de empregada enquanto gastava meu dinheiro em relógio suíço e restaurante caro. O garçom trouxe meu vinho. Tomei um gole longo, saboreando. Era a melhor coisa que eu tinha provado em anos. Fabiana tentou se recompor. Sogra, a gente não quis. Você. Virei para ela e o olhar que dei deve ter sido assustador, porque ela recuou na cadeira. Você não fala, você não tem direito de falar comigo. Você que roubou as joias da minha avó, que me tratou como empregada, que planejava me jogar num asilo para transformar meu quarto em closet. Ela empalideceu. Como você... Quem te disse isso? Paredes têm ouvidos, querida, e você fala alto demais ao telefone. Rodrigo enterrou o rosto nas mãos. Mãe, foi tudo culpa minha. Fabiana não tem nada a ver. Ah, então assume. Inclinei para a frente. Assume que desviou meu dinheiro? Que me expulsou da minha própria casa? Que gritou na minha cara como se eu fosse um cachorro? Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas eu não sentia pena. Não mais. Eu não sei o que aconteceu com você, Rodrigo. O menino que eu criei não existe mais. No lugar dele tem um homem covarde, manipulável, que escolheu dinheiro ao invés da própria mãe. Mãe, eu sinto muito. Sente? Eu ri. Uma risada amarga, sem alegria. Você sente porque foi descoberto. Porque agora tem processo na justiça. Porque agora vai ter que devolver cada centavo que roubou, com juros e correção. Me levantei, peguei minha bolsa. Sabe o que é engraçado? Eu vendi meu apartamento para investir no seu negócio. 180 mil reais que você nunca devolveu. E enquanto isso, estava sentado em cima de quase 2 milhões que eram meus. A empresa estava mal, mãe. Eu precisava. Minha voz subiu um tom. Algumas pessoas no restaurante olharam. Eu não me importei. Você precisava de um carro novo? De viagem para Cancún? De roupa de grife? Enquanto sua mãe lavava sua cueca e dormia num quartinho sem nem janela direito? Silêncio. Fabiana tinha lágrimas nos olhos também agora. Mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Seu advogado vai entrar em contato com o meu, falei, já me afastando da mesa. Ou você devolve o que é meu por bem, ou a justiça vai tirar de você por mal. E acredite, vai doer muito mais. Mãe, espera! Me virei uma última vez. Uma coisa, Rodrigo. Quando eu morrer, e vai demorar, porque agora eu tenho motivos para viver bastante, não apareça no meu velório. Não derrame lágrimas falsas. Não finja que foi um bom filho. Porque você teve a chance de ser. E jogou fora. Saí do restaurante de cabeça erguida. O motorista de Henrique me esperava na porta com o carro. Entrei. Respirei fundo. E só quando o carro começou a andar é que eu tremi. Que senti o peso daquele confronto. Que deixei uma lágrima solitária escorrer. Não de tristeza, de alívio. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Mas aquele jantar foi só o começo. Porque quando Fabiana percebeu que estava perdendo tudo, ela mostrou quem realmente era. E a armadilha que ela preparou quase me destruiu. Fica comigo. O pior ainda estava por vir. Depois daquele jantar, achei que finalmente poderia respirar. Que o pior tinha passado. Que agora era só esperar a justiça fazer seu trabalho. Como eu estava enganada. Uma semana depois, Henrique entrou no meu quarto com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de raiva e nojo. Marta, precisamos conversar. Meu estômago embrulhou. Aquele tom de voz nunca trazia boas notícias. Ele sentou na beirada da cama, segurava um envelope marrom.
não olhava nos meus olhos. O investigador que contratei para acompanhar o caso, ele descobriu algumas coisas. Henrique fez uma pausa longa. Sobre Fabiana. O que ela fez agora? Ele abriu o envelope. Fotos, várias fotos. Fabiana entrando num hotel. Fabiana saindo de um apartamento. Fabiana aos beijos com um homem que definitivamente não era Rodrigo. Um homem mais novo, musculoso, cabelo raspado, camisa regata apertada, aquele tipo que passa o dia na academia tirando selfie. Quem é esse? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Júlio César Tavares, 32 anos, personal trainer. Trabalha numa academia em Moema. Henrique passou mais fotos. Eles se encontram há pelo menos um ano, 2, 3 vezes por semana, sempre no mesmo motel na Marginal. Senti uma onda de satisfação perversa. Então a Santinha tinha segredos também. Tem mais, Henrique continuou, agora mostrando extratos bancários. Lembra das joias da sua avó que sumiram? Foram vendidas numa joalheria no centro, R$ 23 mil. O dinheiro entrou numa conta conjunta que Fabiana mantém secretamente com esse Júlio. 23 mil. As joias da vovó Clarice, vendidas para bancar caso extraconjugal. E tem isso. Ele me entregou o último documento. Passagens aéreas para Cancún, março do ano passado. Fabiana Cristina Mendes e Júlio César Tavares. 7 dias. Hotel 5 estrelas. Tudo pago com cartão de crédito da conta dela e do Rodrigo. Então era verdade. Aquela viagem que ela disse ser retiro espiritual com as amigas tinha sido lua de mel com o amante. Usando o dinheiro que era meu. Rodrigo sabe? Perguntei. Henrique suspirou. Sabe, há 6 meses, o investigador descobriu mensagens antigas. Rodrigo confrontou ela. Fabiana chorou, pediu perdão, prometeu que tinha terminado tudo. E ele aceitou. Aceitou? Eu não conseguia acreditar. Ele tem medo dela, Marta. Medo de divórcio, de perder os filhos, de ficar sozinho. Então engoliu a traição e fingiu que nada aconteceu. Me levantei, fui até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava indiferente aos dramas particulares das pessoas. Meu filho tinha virado um homem patético. Um covarde que roubava a própria mãe, mas não tinha coragem de expulsar a mulher que o traía. Mostre isso para o Dr. Otávio, falei, decidida. Isso muda tudo no processo. Como assim? Fabiana manipulou meu filho, usou ele para ter acesso ao dinheiro da família. Vendeu minhas joias para bancar o amante. Isso não é só adultério, é estelionato, apropriação indébita. Virei para Henrique. Eu quero ela na cadeia. Henrique sorriu. Aquele sorriso de tubarão de novo. Já estou providenciando. Há 2 dias depois, toquei a campainha da casa, da minha antiga casa. Fabiana abriu a porta, o rosto contraído numa careta de ódio mal disfarçado. O que você quer? Conversar com meu filho, sozinha. Ela ia protestar, mas Rodrigo apareceu atrás dela, abatido, olheiras profundas. Deixa ela entrar, Fabiana. Entrei naquela casa como se fosse a primeira vez. Tudo estava igual. Os móveis, os quadros, até o cheiro de lavanda do aromatizador. Mas parecia um lugar completamente estranho agora. Rodrigo me levou até o escritório. Fechou a porta. Ficamos ali, parados, nos encarando. Meu filho tinha emagrecido. O rosto estava encovado, a postura curvada. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Mãe, eu sei da Fabiana e do Júlio. Soltei, sem rodeios. Ele congelou. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Sei que ela te traiu. Sei que você descobriu e não fez nada. Sei que ela vendeu as joias da vovó Clarice para pagar viagem com o amante. Me aproximei dele. E sabe o que mais eu sei? Que você é um covarde. Mãe, não é assim tão simples. É sim. Minha voz explodiu. É exatamente assim. Você escolheu essa mulher ao invés de mim. Ela te manipulou, te usou, te traiu.
E mesmo assim, você preferiu me expulsar de casa do que botar ela na rua. Rodrigo começou a chorar. Soluços altos, desesperados. Eu tenho medo, mãe. Medo de perder os meninos. Medo de ficar sozinho. Medo de não conseguir sobreviver sem ela. E foi nesse momento que eu entendi. Meu filho não era apenas covarde. Ele estava doente. Preso num ciclo de abuso emocional que nem ele mesmo conseguia enxergar. Fabiana tinha destruído ele por dentro. Tinha corroído sua autoestima até transformá-lo num fantoche. Parte de mim sentiu pena. Mas a outra parte, a maior parte, ainda estava machucada demais para perdoar. Rodrigo, olha para mim. Segurei o rosto dele com as 2 mãos, obrigando-o a me encarar. Você precisa escolher. Ou você acorda e vê que essa mulher está te destruindo, ou você perde tudo. A empresa, o dinheiro, os filhos e a mãe. Eu não quero perder você, mãe. Então mostra isso. Faz alguma coisa. Soltei ele, dei um passo atrás. Porque do jeito que está, você já me perdeu. Saí do escritório. Fabiana estava na sala, claramente tendo escutado tudo através da porta. Passei por ela sem dizer uma palavra. Mas antes de sair, virei. Ah, Fabiana, espero que tenha aproveitado bem aquelas viagens para Cancún, porque quando o juiz ver as provas que eu tenho, a única viagem que você vai fazer é para uma cela. O rosto dela ficou lívido. E eu saí, porta afora, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Poder puro. Naquela noite, Dr. Otávio ligou. Marta, temos um problema. Meu coração afundou. Que tipo de problema? Fabiana entrou com pedido de medida protetiva contra você. Está alegando que se sente ameaçada, que você fez ameaças explícitas contra ela na frente de testemunhas. Ele fez uma pausa. E está pedindo restrição de contato com os netos, alegando que sua presença é prejudicial para as crianças. O mundo desabou de novo. Ela não pode fazer isso. Pode sim, e fez. A audiência é semana que vem. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Fabiana tinha jogado sujo. Muito sujo. E pela primeira vez desde que saí daquela casa, eu senti medo de verdade. Medo de perder Pietro e Alice. Medo de nunca mais vê-los. Medo de que, no final, a cobra venenosa vencesse. O Fabiana tinha declarado guerra. E quando se mexe com os netos de uma avó italiana, ela esqueceu que todo veneno tem antídoto. O que eu fiz a seguir virou completamente o jogo. Continue aqui, porque ninguém ameaça meus netos e sai impune. Aquela semana foi a pior desde que tudo começou. Pior que a expulsão. Pior que descobrir o roubo. Pior que tudo, porque mexeram com meus netos. Eu podia aguentar humilhação, traição, roubo. Mas tirar Pietro e Alice de mim? Isso era cruzar uma linha que não tinha volta. Passei 3 noites sem dormir, sentada na varanda, olhando a cidade, pensando nos meus netinhos. Pietro com aquele sorriso banguela. Alice me chamando de Vovó Martinha. As tardes de sábado fazendo bolo de chocolate juntos. Tudo isso ia ser arrancado de mim por causa de uma mentira. Na manhã da audiência, vesti meu melhor conjunto, blazer azul marinho, calça social, cabelo preso num coque elegante. Precisava parecer respeitável, controlada. Não a bruxa perigosa que Fabiana estava pintando. Dr. Otávio me buscou às 8. No carro, ele revisou a estratégia. Mantenha a calma. Não reaja às provocações. Deixe que eu conduza tudo. Ele me olhou sério. E Marta, prepare-se. Fabiana vai mentir. Muito. O fórum era um prédio antigo no centro, cheirando a mofo e papel velho. Corredores apertados, gente por todo lado. Advogados de terno conversando em grupos. Famílias inteiras esperando nas cadeiras de plástico. E lá, no final do corredor, estavam eles. Fabiana, vestida de forma recatada, saia até o joelho, blusa fechada até o pescoço, maquiagem leve, cabelo preso, sem brincos chamativos. A imagem perfeita da mãe de família preocupada.
Rodrigo ao lado dela, olhando para o chão. Não levantou os olhos quando passei. Entramos na sala da audiência. Pequena, claustrofóbica. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, expressão severa. Bom dia. Audiência de medida protetiva, processo número... Ela leu os números burocráticos enquanto meu coração martelava no peito. O advogado de Fabiana, um homem gordo de terno amassado, começou. Meritíssima, minha cliente vive em constante estado de terror desde que a requerida senhora Marta proferiu ameaças diretas contra ela. Ele abriu uma pasta. Há testemunhas que podem confirmar que a senhora Marta disse, e cito, a única viagem que você vai fazer é para uma cela. Isso configura ameaça clara e inequívoca. A juíza me olhou por cima dos óculos. A senhora confirma ter dito isso? Dr. Otávio se levantou. Meritíssima, o contexto. Eu perguntei para a requerida. Respirei fundo. Sim, eu disse, mas não foi ameaça, foi constatação de um fato jurídico. Mantive a voz firme. Fabiana vendeu joias que eram minhas, patrimônio de família, para custear relacionamento extraconjugal. Isso é crime. Murmúrio na sala. Fabiana ficou vermelha. Mentira! Ela gritou se levantando. Ela está inventando isso porque quer me destruir. Silêncio! A juíza bateu o martelo. Sente-se, senhora Fabiana. Aqui quem faz as perguntas sou eu. O advogado dela continuou. Meritíssima, além das ameaças, há a questão do bem-estar das crianças. Pietro, de 8 anos, e Alice, de 5, estão sendo expostos a um ambiente de conflito intenso. A avó aparece sem avisar, faz acusações graves contra a mãe deles, gera instabilidade emocional. Eu só fui lá uma vez, explodi, não aguentando mais. Uma vez em um mês, para falar com meu filho. A juíza ergueu a mão. Senhora Marta, contenha-se. Ela virou para o advogado. Continue. As crianças estão tendo pesadelos, Excelência. Pietro chorou na escola dizendo que a avó e a mãe estão brigando e ele não quer perder nenhuma das duas. Alice está fazendo xixi na cama de novo, algo que não acontecia há 2 anos. O homem fez uma pausa dramática. Pedimos, portanto, a proibição de contato entre a avó e os menores até que esse conflito familiar seja resolvido judicialmente. Senti minha alma sendo arrancada do corpo. Não ver meus netos, não poder abraçá-los. Não fazer bolo de chocolate aos sábados. As lágrimas vieram. Não consegui segurar. Dr. Otávio levantou rápido. Excelência, isso é uma manobra clara. A requerente está usando os netos como arma contra a avó num processo maior que envolve milhões de reais. Ele puxou documentos. Temos aqui provas de que Fabiana desviou dinheiro, vendeu bens da família, mantém relacionamento extraconjugal bancado com recursos apropriados indevidamente. Isso não está em julgamento aqui. A juíza cortou. Estamos tratando apenas da medida protetiva. Mas está tudo conectado, Dr. Otávio insistiu. Ela está manipulando a situação para... Doutor, eu entendi seu ponto. A juíza folheou os papéis. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Vou deferir parcialmente o pedido. Meu mundo desabou. A senhora Marta fica proibida de se aproximar da residência da família. No entanto, ela me olhou. As visitas aos netos ficam mantidas, desde que supervisionadas e em local neutro, uma vez por semana. Não era o que eu queria, mas não era o pior cenário. Fabiana, no entanto, tinha uma expressão de vitória no rosto. Para ela, qualquer restrição já era uma conquista. Saímos do fórum. Eu estava arrasada. Henrique me esperava na frente com o carro. Assim que me viu, correu e me abraçou. E ali, na calçada suja daquele fórum velho, eu desmoronei. Chorei como não chorava desde que Alberto morreu. Chorei pela injustiça, pela maldade gratuita, por ver meu filho parado naquela sala, omisso, enquanto a mulher dele tentava me destruir. Ela ganhou! Solucei no ombro de Henrique.
Ela conseguiu me afastar deles. Não ganhou nada, ele sussurrou no meu ouvido. Isso foi só uma batalha, Marta. A guerra ainda não acabou. Naquela noite, não consegui comer. Não consegui conversar. Fiquei apenas sentada na varanda, olhando o vazio. Henrique tentou me animar. Trouxe chá, coberta, colocou música suave. Nada funcionava. Às 10 da noite, ele sentou ao meu lado. Marta, olha para mim. Virei o rosto e ele viu meus olhos inchados, vermelhos. Essa mulher não sabe com quem ela mexeu. Henrique segurou minha mão. Ela te subestimou. Achou que você ia desistir, que ia se encolher e aceitar. Ele sorriu. Mas ela esqueceu uma coisa. O quê? Que você é a mulher mais forte que eu já conheci. Que já enfrentou coisa muito pior que uma nora manipuladora. Que criou um filho sozinha, trabalhou décadas sem parar, perdeu o marido e não quebrou. Ele apertou minha mão. Então não vai ser agora que você vai deixar ela vencer. Algo dentro de mim se remexeu. Uma brasa quase apagada que começou a brilhar de novo. O que você sugere? Henrique se levantou, foi até o escritório, voltou com uma pasta. Sugiro que a gente pare de jogar na defensiva e comece a atacar. Abri a pasta. Mais documentos, mais provas, mas essas eram diferentes. Eram sobre a empresa de Rodrigo, balanços financeiros, dívidas, contratos. A empresa do seu filho está falindo, Marta. Má administração, gastos excessivos, investimentos errados. Henrique apontou para números vermelhos. Em 6 meses, ele vai estar com dívida de mais de R$500 mil. Como você sabe disso? Ele sorriu. Porque eu comprei essas dívidas, discretamente, através de empresas terceiras. Henrique me encarou. Agora, oficialmente, eu sou o maior credor do seu filho. Posso pedir falência da empresa dele a qualquer momento. Processei a informação devagar. Você fez isso por mim? Fiz isso porque ele merece. E porque agora, Marta... Ele sorriu. Agora você tem o poder de decidir o futuro dele. Olhei para aqueles documentos, para os números, para o destino do meu filho literalmente nas minhas mãos. E pela primeira vez em dias, eu sorri de novo. Fabiana tinha jogado sujo. Mas ela esqueceu que eu aprendi a jogar também. E quando a avó italiana joga, ela joga para ganhar. Fabiana achou que tinha me destruído naquela audiência, mas ela não sabia que eu estava apenas juntando as peças. O cheque-mate estava vindo, e seria devastador. Fique aqui. O que vem agora vai mudar tudo. Acordei no dia seguinte com uma clareza que não sentia há semanas. Não era raiva, não era desespero. Era algo muito mais perigoso. Era estratégia. Tomei meu café olhando os documentos que Henrique tinha me dado. A empresa de Rodrigo estava afundando, e rápido. Dívidas com fornecedores, impostos atrasados, funcionários sem receber. Um desastre financeiro completo. E agora, através de empresas laranjas, Henrique controlava a maior parte dessas dívidas. R$520 mil, para ser exata. Mas havia algo que me incomodava naqueles papéis. Algo que não batia. Liguei para Dr. Otávio. Preciso de um contador forense. O melhor que você conhece. Para quê? Quero investigar cada centavo que entrou e saiu da empresa do meu filho nos últimos 3 anos. Cada nota fiscal, cada transferência, cada pagamento. Silêncio do outro lado. Marta, você está procurando o que exatamente? Provas, de quem realmente afundou aquela empresa. Dr. Otávio entendeu na hora. Deixa comigo. Em 1 semana, você tem o relatório completo. Enquanto isso, fiz algo que nunca pensei que faria. Contratei um detetive particular. Não o mesmo que Henrique usava. Esse era especializado em outra coisa. Vigilância infantil. Quero saber como meus netos estão sendo tratados. Expliquei para o homem, um sujeito de uns 40 anos, discreto, eficiente. Rotina escolar, alimentação, se estão sendo negligenciados de alguma forma.
A senhora suspeita de maus tratos? Suspeito de negligência emocional. A mãe deles está mais preocupada com amante e dinheiro do que com as próprias crianças. Ele acenou, anotando tudo num caderninho surrado. Em 10 dias tenho um relatório completo. Uma semana depois, Dr. Otávio apareceu na cobertura com uma pasta grossa. O rosto dele estava tenso, mas havia um brilho vitorioso nos olhos. Senta, Marta. Você precisa ver isso. Abriu a pasta. Planilhas, gráficos, documentos destacados com marca-texto amarelo. Seu filho não é um ladrão, ele começou. Rodrigo é incompetente, sim. Fez investimentos ruins, confiou nas pessoas erradas, mas o dinheiro dele foi desviado sistematicamente por uma pessoa só. Meu coração acelerou. Fabiana. Exato. Ele apontou para os números. Nos últimos 3 anos, R$340 mil sumiram da empresa. Saques não justificados, transferências para contas fantasmas, pagamentos a fornecedores inexistentes. Dr. Otávio virou a página. Rastreamos tudo. O dinheiro foi parar em 3 lugares: conta conjunta dela com o Júlio, investimentos em nome da mãe dela e compra de um apartamento em Guarujá que ninguém sabia que existia. R$340 mil. Fabiana não tinha apenas traído meu filho. Ela tinha destruído ele financeiramente, sistematicamente, durante anos. Tem mais. Dr. Otávio puxou outro documento. Lembra das joias da sua avó? Vendidas por 23 mil? Mentira. Foram avaliadas em 58 mil. Fabiana embolsou a diferença através de uma transação fraudulenta com o dono da joalheria, que por acaso é primo dela. Eu estava tremendo, de raiva, de indignação, de uma satisfação sombria porque finalmente, eu tinha provas concretas. O que fazemos com isso? Perguntei. Dr. Otávio sorriu. Aquele sorriso de tubarão faminto. Agora a gente destrói ela. No dia seguinte, o detetive que investigava os netos trouxe o relatório dele. Pietro estava faltando aulas. 3 vezes na última semana, Fabiana simplesmente não o levou para a escola porque esqueceu. A criança estava comendo mal. Lanche da escola sempre esquecido em casa. Almoço era fast food comprado às pressas. Alice tinha voltado a fazer xixi na cama, mas não por causa de mim, como Fabiana alegou no tribunal. Era porque a mãe dela gritava constantemente ao telefone, discutia com Rodrigo até altas horas, deixava as crianças largadas, vendo televisão enquanto trancava-se no quarto com o celular. O detetive tinha fotos, vídeos. Pietro sentado sozinho no portão da escola às 5 da tarde, esperando alguém buscar. Alice chorando no parquinho porque ninguém tinha colocado protetor solar nela e ela estava queimada. Negligência. Clara, documentada, inegável. Segurei aquelas fotos com as mãos tremendo. Meus bebês, meus netinhos, sofrendo enquanto aquela víbora fingia ser mãe exemplar no tribunal. Tenho o suficiente? Perguntei para Dr. Otávio, estendendo todos os documentos. Desvio de dinheiro, fraude, negligência infantil. Ele olhou tudo, folheou devagar, conferiu cada página. Quando levantou a cabeça, estava sorrindo. Marta, você não tem apenas o suficiente. Ele bateu na mesa com satisfação. Você tem um arsenal nuclear. Mas havia uma coisa que ainda me corroía por dentro. Rodrigo, meu filho, fraco, manipulado, destruído emocionalmente. Parte de mim queria vê-lo pagar por tudo que fez, mas outra parte, a parte que ainda era mãe, queria salvá-lo. Naquela noite, sentei com Henrique na varanda. Eu posso destruir os dois, comecei. Tenho provas de tudo. Posso processar Fabiana criminalmente, pedir a guarda dos netos, executar todas as dívidas do Rodrigo e deixar ele na miséria completa. Mas, Henrique conhecia meu tom de voz. Mas, ele ainda é meu filho. E no fundo, eu sei que ele é uma vítima também. Não das circunstâncias, das escolhas dele, sim, mas principalmente dela. Henrique segurou minha mão. Então, o que você quer fazer?
Respirei fundo. A decisão estava tomada. Quero dar a ele uma última chance. Mas nos meus termos. Virei para Henrique. Vou propor um acordo. Eu perdoo as dívidas que você comprou, 520 mil, se ele fizer 3 coisas. Quais? Divorciar-se de Fabiana imediatamente, entrar em terapia familiar comigo e com os netos, e devolver cada centavo que roubou de mim, parcelado se for preciso, mas devolver. E se ele recusar? Meu olhar endureceu. Se recusar, eu acabo com os 2. Fabiana vai presa. Rodrigo vai à falência. E eu peço a guarda integral de Pietro e Alice. Henrique me olhou com uma admiração que eu nunca tinha visto antes. Você não é apenas forte, Marta. Você é brilhante. No dia seguinte, Dr. Otávio redigiu a proposta. Documento oficial, com todas as cláusulas, testemunhas, reconhecimento em cartório. Era a última chance do meu filho provar que ainda havia salvação nele. Agora, era só marcar a reunião e preparar-me para o confronto final. Já vez, Dai Rodrigo teria que escolher a mulher que o destruiu ou a mãe que sempre esteve lá. E Fabiana? Ela estava prestes a descobrir que não se mexe com uma avó italiana e sai impune. O que aconteceu naquela reunião mudou tudo para sempre. Continue. O final está chegando. A reunião foi marcada para uma terça-feira, 10 da manhã, no escritório de Dr. Otávio. Território neutro, ambiente formal, testemunhas presentes. Cheguei 15 minutos antes. Vestido cinza discreto, cabelo preso, sem joias. Queria parecer o que eu era. Uma mulher séria, preparada, inabalável. Henrique estava ao meu lado. Dr. Otávio arrumava os documentos na mesa de reuniões. O contador forense, Dr. Paulo, já estava sentado com seu laptop aberto. E havia mais 2 pessoas, um oficial de justiça e uma psicóloga especializada em direito de família. Às 10 em ponto, tocaram a campainha. Rodrigo entrou primeiro. Tinha emagrecido ainda mais. O terno estava folgado, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia um homem derrotado. Fabiana veio atrás, salto alto, vestido justo vermelho, maquiagem carregada, tentando intimidar, mas eu vi o nervosismo nos olhos dela, aquele brilho de quem sabe que está encurralada. O advogado deles, o mesmo gordo de terno amassado, completava o grupo. Bom dia a todos, Dr. Otávio começou formal. Obrigado por comparecerem. Esta reunião tem caráter conciliatório, mas também probatório. Tudo que for dito aqui está sendo gravado e poderá ser usado judicialmente. Fabiana já ia protestar, mas o advogado dela segurou seu braço. Podem começar, ele disse resignado. Dr. Otávio ligou o projetor. A primeira imagem que apareceu na parede foi uma planilha financeira. Vamos direto ao ponto. Nos últimos 3 anos, 340 mil reais sumiram da empresa do Sr. Rodrigo. Ele apontou para os números vermelhos. Transferências não autorizadas, pagamentos fraudulentos. Desvio sistemático de recursos. Rodrigo arregalou os olhos, olhou para Fabiana, que estava pálida. Do que ele está falando? Rodrigo perguntou, a voz trêmula. Mentira! Isso é forjado! Fabiana explodiu. Dr. Paulo, o contador, se levantou calmamente. Nada aqui é forjado, senhora. Esses dados foram extraídos diretamente do sistema contábil da empresa, cruzados com extratos bancários oficiais e documentos fiscais. Ele mudou o slide. Aqui, transferência de 53 mil reais para a conta conjunta em nome de Fabiana Cristina Mendes e Júlio César Tavares. O nome do amante ecoou pela sala como um tiro. Rodrigo ficou em pé de um pulo. Júlio, você botou o nome dele numa conta? Rodrigo, espera, eu posso explicar. Explica isso então. Dr. Paulo mostrou outro slide. Compra de imóvel em Guarujá, apartamento de 2 quartos frente mar, 280 mil reais, comprado há 8 meses em nome de Fabiana e Júlio. Silêncio mortal. Rodrigo cambaleou, segurou na mesa para não cair. O rosto dele tinha perdido toda a cor. Você
Você comprou uma casa com ele? Com o meu dinheiro? Fabiana estava encurralada. Os olhos dela corriam pela sala, procurando uma saída que não existia. Tem mais, continuei, minha voz cortando o ar como lâmina. Dr. Otávio passou os slides. As fotos das crianças apareceram na parede. Pietro sentado sozinho na escola. Alice com queimadura de sol nos braços. Registros de faltas escolares. Refeições esquecidas. Enquanto você estava ocupada com seu amante e desviando dinheiro, falei, cada palavra pesando 1 tonelada. Seus filhos estavam sendo negligenciados. A psicóloga que estava presente puxou um relatório. Conversei com a escola. A coordenadora pedagógica relatou preocupação com o bem-estar emocional de ambas as crianças. Pietro tem apresentado comportamento agressivo. Alice está regredindo no desenvolvimento. Rodrigo estava chorando agora. Soluços descontrolados, mãos no rosto. Eu não sabia, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Por que você nunca olhou? Gritei, perdendo a compostura pela primeira vez. Você estava tão ocupado sendo capacho dessa mulher que nem percebeu que ela estava destruindo tudo. Sua empresa, seus filhos, sua própria mãe. Fabiana finalmente reagiu. Levantou, apontou o dedo para mim. Você não passa de uma velha ressentida. Tá fazendo isso porque não aceita que seu filho cresceu e tem vida própria. Vida própria? Eu também me levantei. Você chama de vida própria roubar, trair, negligenciar crianças? Você é uma fraude, Fabiana. Uma mentirosa, golpista, mãe irresponsável. Chega! Dr. Otávio bateu na mesa. Sentem, as duas. Agora. Respirei fundo, me recompondo. Sentei. Fabiana continuou de pé, tremendo de raiva. Senta, Fabiana. O advogado dela sussurrou. Você tá piorando a situação. Ela sentou, mas os olhos dela atiravam punhais na minha direção. Dr. Otávio abriu a última pasta. Rodrigo, agora vou falar com você. Ele deslizou um documento. Sua empresa deve R$520 mil. Essas dívidas foram adquiridas pelo Sr. Henrique Montenegro, através de empresas terceiras. Ele pode pedir sua falência a qualquer momento. Rodrigo olhou para Henrique, depois para mim atordoado. Mas há uma proposta de acordo, Dr. Otávio continuou. Sua mãe está disposta a perdoar essa dívida, toda ela, mediante 3 condições. Passei o documento para Rodrigo. Ele leu com as mãos tremendo. Divórcio imediato de Fabiana, terapia familiar por no mínimo 1 ano e devolução dos valores apropriados indevidamente do espólio do seu pai, R$1.600.000, parcelado em 10 anos sem juros. O silêncio era ensurdecedor. Se você aceitar, continuei, olhando diretamente nos olhos do meu filho, eu te ajudo a reconstruir sua vida. A empresa pode se recuperar. Você pode ter a guarda compartilhada dos meninos. Pode ser o pai que eles merecem. E se eu recusar? Ele sussurrou. Se recusar, eu acabo com você. Fabiana vai responder criminalmente por estelionato e apropriação indébita. Você vai à falência. E eu peço a guarda integral de Pietro e Alice, alegando negligência parental de ambos. Fabiana explodiu. Ele não vai assinar isso. Rodrigo, não assina. Ela tá blefando. Blefando. Dr. Otávio empurrou outro documento. Esse é o boletim de ocorrência já registrado contra você, Fabiana. Estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. A denúncia vai para o Ministério Público hoje. Fabiana ficou branca como papel. Rodrigo estava olhando para o documento. Depois para mim. Depois para Fabiana. Rodrigo, não faz isso. Ela implorou, mudando o tom. Pensa nos meninos. Pensa na nossa família. Família? Rodrigo se virou para ela e havia algo diferente nos olhos dele. Raiva. Finalmente. Você destruiu minha família, roubou minha empresa, traiu meu filho com outro homem, comprou casa com ele e ainda tem coragem de falar em família? Ele pegou a caneta e assinou. Fabiana gritou. Literalmente gritou. Xingou, chorou,
Tentou arrancar o papel da mão dele. O oficial de justiça teve que contê-la. Seu fraco, seu covarde. Você vai se arrepender disso. Já me arrependo, Rodrigo respondeu, a voz quebrada, mas firme. Me arrependo de ter levado 13 anos para ver quem você realmente é. Fabiana foi escoltada para fora, ainda gritando ameaças. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Rodrigo desabou na cadeira, enterrou o rosto nas mãos e chorou. E eu? Eu só olhava para aquele homem destruído que um dia foi meu menininho. Levantei, fui até ele, coloquei a mão no ombro dele. Agora a gente recomeça, sussurrei. Do zero, juntos. Ele me abraçou e choramos juntos. Porque algumas coisas, mesmo quebradas, ainda podem ser consertadas. O pior tinha passado. A cobra foi exposta, mas a história ainda não tinha acabado. Faltava uma última coisa, a mais importante de todas. Continue comigo até o final. 6 meses. Parece pouco tempo quando você fala assim, rápido, mas quando você está reconstruindo uma vida inteira, cada dia pesa como um ano. Estou aqui agora, sentada na varanda da cobertura, tomando meu café da manhã. O sol de setembro entra pelas janelas, aquecendo meu rosto. Lá embaixo, São Paulo acorda mais uma vez. O trânsito, a correria, a vida acontecendo. Mas aqui em cima, finalmente, a paz. Muito mudou nesses 6 meses. Deixa eu te contar. Fabiana está cumprindo pena alternativa. Não foi para a cadeia. O juiz considerou que era ré primária e permitiu que prestasse serviços comunitários. 200 horas limpando creches públicas. Perdeu tudo. O apartamento em Guarujá foi leiloado para pagar as indenizações. O amante Júlio desapareceu quando o dinheiro acabou. Engraçado como esses homens somem rápido, né? Ela tenta ligar para os filhos às vezes. Pietro atende, educado, mas distante. Alice ainda chora depois das ligações. Mas o psicólogo diz que isso vai melhorar com o tempo. Rodrigo. Ah, meu filho. Ele mora agora num apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Modesto, simples, mas limpo e organizado. Conseguiu um emprego numa empresa de logística. Não é dono, não é gerente, é apenas funcionário. E sabe o que ele me disse semana passada? Mãe, pela primeira vez em anos, eu durmo em paz. Porque não tem mais cobrança de banco, não tem mais mentiras para sustentar, não tem mais cobra sussurrando veneno no ouvido dele. Ele tem a guarda compartilhada dos meninos. Toda terça e quinta dorme na casa deles. E todo sábado ele traz eles aqui. É sábado hoje. Olho para o relógio. 9h15. Eles devem chegar a qualquer momento. A campainha toca. Meu coração acelera. Toda vez é assim, como se fosse a primeira vez. Abro a porta. Vó Martinha. Alice se joga nos meus braços. Está maior, os cabelos mais compridos, aquele sorriso banguela porque perdeu os 2 dentes da frente. Pietro vem logo atrás, mais contido. Ele tem 8 anos agora. Acha que já é grande demais para abraços efusivos. Mas quando me vê, corre também. Vó, a gente trouxe os ingredientes. O pai deixou a gente escolher no mercado. Rodrigo está parado na porta, um saco de compras em cada mão. Engordou um pouco, finalmente. O rosto não está mais encovado. Há luz nos olhos dele. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Ele entra. Henrique aparece da cozinha, secando as mãos no pano de prato. E aí, campeões? Prontos para fazer o melhor bolo de chocolate de São Paulo? As crianças gritam em coro. Steam! A cozinha vira um caos delicioso. Farinha no chão, chocolate derretido nas mãos de Alice, Pietro quebrando ovos com a língua para fora de concentração. Rodrigo fica ao meu lado, batendo a massa. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas trabalhando juntos. Mãe, ele diz de repente, sem me olhar. Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Paro de mexer a massa, seguro a mão dele. Rodrigo, eu sou sua mãe. Mães não desistem.
A gente briga, a gente se machuca, a gente até se afasta quando precisa. Mas desistir? Nunca. Ele limpa uma lágrima rápida, disfarçando. A terapia está ajudando. A doutora disse que eu fui vítima de abuso psicológico durante anos, que a Fabiana usou técnicas de manipulação clássicas para me controlar. Ele finalmente me olha. Não é desculpa para o que eu fiz com a senhora, mas me ajuda a entender por que eu fiquei cego por tanto tempo. E agora, como você está se sentindo? Ele sorri. Um sorriso genuíno, daqueles que eu não via há anos. Leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto leve. O bolo fica pronto. Colocamos no forno enquanto as crianças assistem desenho na sala com o Henrique. Rodrigo e eu vamos para a varanda. Ele senta na cadeira onde tantas vezes eu sentei sozinha, chorando, planejando, me reconstruindo. Mãe, eu nunca te perguntei. Você e o Henrique? Sorrio. A gente tá namorando, se é isso que você quer saber. Namorando? Ele ri. Mãe, a senhora tem 68 anos. E daí? Amor tem idade agora? Cutuco ele de leve. Henrique me faz feliz, me respeita, me trata como rainha. É tudo o que eu mereço depois de tanto tempo me contentando com migalhas. Rodrigo fica sério. A senhora merece isso mesmo. Merece tudo de bom. Ficamos olhando a cidade juntos. Pai e filho, que um dia foram inimigos, agora apenas recomeçando. Mãe, sobre o dinheiro, os pagamentos. Não se preocupa com isso agora. Vai pagando devagar no seu tempo. Não é sobre o dinheiro, Rodrigo. Nunca foi. Então sobre o quê? Sobre você entender que ações têm consequências. Sobre aprender a valorizar quem realmente te ama. Sobre ser homem de verdade. Não aquele que grita e oprime, mas aquele que sustenta, protege e honra. Ele acenou pensativo. Do forno vem o cheiro de chocolate. Alice grita da sala. Já tá pronto, vó. Mais 10 minutinhos, meu amor. Cortamos o bolo, todos juntos ao redor da mesa. Pietro conta sobre a escola. Alice mostra um desenho que fez. Uma família. Vovó, papai, ela, Pietro e Henrique. Todos de mãos dadas. Cadê a mamãe? Rodrigo pergunta com cuidado. A mamãe tá em outra folha. Alice responde simples. Porque ela mora longe agora. Crianças têm essa sabedoria crua, né? Elas entendem as coisas do jeito delas. Henrique me olha de ponta de mesa. Sorri. Eu sorrio de volta. Depois que todos vão embora, Rodrigo levando as crianças para o parque, fico sozinha com Henrique na varanda de novo. Ele segura minha mão. Você conseguiu, Marta. Reconstruiu tudo. A gente conseguiu, corrijo. Eu não teria feito nada disso sozinha. Teria sim. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Encosto a cabeça no ombro dele. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Falo devagar. O quê? Que a gente não precisa aceitar migalhas, que dignidade não se negocia, que mesmo quando a vida te quebra em 1000 pedaços, olho para ele. A gente sempre pode se reconstruir. E quando a gente se reconstrói com as próprias mãos, peça por peça, a gente não vira o que era antes. Vira o quê? Sorrio. Vira diamante. Eles acharam que me quebrariam. Não sabiam que eu já tinha sido quebrada e reconstruída tantas vezes, que aprendi a virar diamante. E diamante, meu bem, não se quebra.